Desculpa lá, agora. E aqui eu tenho os cantos passantes, tá vendo? Ó? Os cantos passantes. Eu não tenho aquele compromisso de terminar já ponta com ponta, que às vezes fica um desenho muito duro, muito quase. Ele não é nem técnico porque foi feito à mão livre. Então ele deixa de ter precisão. E daí o canto às vezes ele meio não colabora muito. Então é melhor que a gente assuma que isso é um croquis, é um desenho manual. Eu lembro que eu falava, faça um traço meio tremido para fazer, para melhorar e disfarçar a imperfeição, né? Esses aqui são traços tremidos, ó, propositalmente. Porque quando a gente faz isso, a gente disfarça a imperfeição do traçado. Ó, o preto ali, ó, dando uma área de sombra, diluindo com outro tipo de laranja, né? Tá? Então, esse é o traçado clássico. No caso dos vidros, gente, é isso aqui, ó. Eu começo com um único traçado diagonal. É legal que você escolha uma linha de diagonal. Por exemplo, aqui foi escolhida essa aqui, ó. Tá? Essa é a linha de diagonal que foi sugerida aí, tá? Eleita, vamos deixar ela vermelha. Essa é o sentido. E quando eu começo esse zigue-zague, e aqui já começa um zigue-zague, zigue-zague agora, tá? Mas eu tenho que fazer um zigue-zague paralelo. Eu começo mais forte aqui e vou aliviando, 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 soltando, soltando. Deixo bem ralinho aqui, aqui eu solto. Solto mesmo, né? Deixo em branco ali. Daquele canto para cá, mesma coisa, mas tem que estar o quê? Na mesma angulação. Isso é que vai dar a beleza de fazer um vidrinho rápido e bonito. Se for um vidro que tem várias subdivisões, não importa, é sempre um pano de vidro para todos. Nunca façam isso que eu falei, zigue-zague aqui, zigue-zague aqui, zigue-zague aqui, zigue-zague aqui. Um por um em vidrinho. Não façam isso, que vai ficar tudo manchado, cheio de manchas. É melhor fazer um só inteiriço e depois você risca em cima com a canetinha, ou pode riscar antes também, não tem problema. Mas o pano de vidro é assim. Então, vimos parede, a questão de noção de sombreamento usando o preto. Olha só aqui, ó, tá vendo essa parte? Eu coloquei um pouco de preto, bem suave, ó, no zigue-zague, diluí depois com o laranja, para deixar um pouquinho mais escuro ali perto daquela parede, que teoricamente forma uma sombra ali, tá? Aqui, não foi, embora não tenha sido pintada essa peça, né? Mas eu sugeri isso como uma certa sombra. Olha ali dentro, ó. De novo, tudo aquilo que está mais longe da gente e mais profundo, carregue um pouco mais de preto, que dá a sensação de profundidade. Isso fica bom no desenho, tá? Então, vimos o céu, a noção do vidro e o básico das paredes e sombreamentos. Veja que a gente não está fazendo sombra projetada, mas eu normalmente não peço sombra projetada agora no Max. Os alunos perguntam alguma coisa, às vezes eu explico, mas a sombra projetada já é basicamente você. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, mas eu não vou pedir isso na prova, no próximo desenho. Eu quero que vocês façam um decalque do desenho, né? Depois eu vou falar para vocês como que vai ser mais ou menos a prova, para que vocês demonstrem esse desenho aqui, tá? Essa técnica aqui. Outra coisa importante é pegar aquelas figurinhas humanas que eu deixei lá no RA, tá? Aquelas calungas, né? E vocês coloquem isso. Ó, isso aqui é uma folha de papel sulfurizê, tá, gente? Coloca por baixo, de preferência na escala do seu desenho, da sua arquitetura. Às vezes tem uns bem pequenininhos, tal, né? E copiem. Podem copiar. Professor, mas eu posso desenhar sem copiar? É o que eu mais quero, que vocês desenhem sem copiar. Mas não é para fazer um desenho esquisito. E eu sempre digo, gente, a gente aprende muita coisa copiando mesmo, né? Então, copiem lá para você ganhar o quê? A proporcionalidade que a gente tinha falado naquela outra aula, de 8 cabeças para um corpo inteiro. Quando você garante isso, o teu bonequinho vai ficar legal. Não precisa ter nem muita definição, tá, gente? Mas fica legal por causa da proporcionalidade. Então você pode amarrar daí os seus bonequinhos lá nas cenas, né? E aqui está um exemplo, então, um bom exemplo de trabalho de aluno que já tinha um certo domínio, mas a trama se perdeu aqui no meio, tá vendo? Ó? Ela se perde porque fez o zigue-zague correto, carregou um pouco mais o braço aqui, jogou um pouco mais de preto aqui, gerou uma área de sombra. Olha lá, ó, sombra agora mais escuro lá, vai fazendo o zigue-zague, soltando o preto, depois dilui com o laranjado. Ao vidro, começa escurão,
forte, médio, soltou. Aqui poderia até carregar um pouquinho mais o ângulo aqui, eu acho que ficou muito brancão aqui, ó. Mas funciona, tá? Mas à medida que você vai ganhando segurança nesse tipo de zigue-zague, fica legal aqui também. Olha só, gente, para dar a sensação de alvenaria, é legal depois você pegar a canetinha, aí, ó, tic, 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 vai dando esses pinguinhos aqui, ó, para dar uma sensação de concreto, assim, tá? Uma representação básica. E vejo que o edifício em si, ó, tranquilo, né? Uma caixa de vidro e tal. As árvores, tá aqui, ó. De novo aparece o zigue-zague, como eu mais ou menos falei para vocês. Direita, esquerda, diagonal 1, diagonal 2, uma área mais clara, preenchimento com preto e as bolinhas. O caule sempre fino, tá, gente? Sempre fininho. Ó, aquela que eu fiz semana passada para vocês, aqui, ó. Tá aqui, ó. Veja, aparece a trama, zigue-zague, uma área mais clara lá em cima, uma área mais escura embaixo, os pontinhos das folhinhas, e você tem ali tranquilamente é rápido de fazer isso aqui, né? 2 tons de verde, um mais escuro, um mais claro, sendo que você escolhe a área que vai ficar mais escura e vai ritmando, vai fazendo o zigue-zague. O caule pode ser cinza, né? Aqui eu mostrei um exemplo de como fazer uma sombra projetada, tá? Ó. Usamos essas 2 linhas de referência e uma angulação aqui que eu propus aqui, tá vendo? E ali eu encaixei como se fosse a elipse aqui, ó, para dizer que a sombra está projetada assim. Mas olha só, o mesmo conceito de sombra projetada posso fazer para qualquer peça, tá? Mas não é meu interesse agora ensinar ou cobrar isso para vocês agora. Por quê? Nós precisamos garantir a taça do lápis de cor aí agora, tá? Então digamos que eu fiz aqui, ó, sei lá, vou usar um ângulo como se o sol estivesse quase se pondo já, né? O que acontece é que a gente usa como uma referência uma coisa que sai lá do caule, lá, tá vendo, ó? Da base do caule, o ângulo eu que escolhi, posso pôr mais para cá, posso pôr mais para lá, por aqui, ó. E pego mais ou menos uma linha um pouco paralela, posso fechar um pouco, não tem problema, né? Posso abrir, depende. E, de novo, eu encaixo, no caso aqui, uma elipse ali dentro, aproximada, né? Para dizer que essa é a área da sombra projetada, segundo essa posição de sol, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso, isso está mais a título de curiosidade agora para vocês, tá? Mas é isso aí, em termos de, se a gente fosse falar em sombra projetada. A mesma coisa aqui no caso da pessoa, né? Se fosse fazer a sombra igual a da árvore, eu uso o mesmo ângulo que eu usei da árvore lá, ó. Coloco no pezinho dela aqui, uso o mesmo ângulo da sombra que projetou ao topo da árvore, eu uso para projetar ela aqui, ó. E faço também lá uma mancha, né? Aproximada do corpinho da bonequinha aqui, né, mais ou menos. Por exemplo, e pinto isso aqui de cinza lá no meu zigue-zague lá, como seria a sombra projetada dessa pessoa, tá? Certo? Usando sempre o zigue-zague, as tramas que a gente tem falado lá. Então, sombra projetada é mais ou menos isso. Eu estou mais preocupado que vocês tenham boas tramas de lápis de cor. Bom, daí, gente, aqui vocês viram, né, o céu quando tem a linha do horizonte. E aqui, ó, olha a linha do horizonte. Não passa por trás da peça, mas eu posso fazer um céu lisão, assim, todo meio inteiriço lá por trás. Uma coisa que a gente usa como base é fazer, às vezes, um verde vindo do fundo para frente. Sendo que lá no fundo eu vou colocar um pouco de preto. E esse gradiente de verde aqui, ó, verde até o verde mais claro, é aquilo que vocês já fizeram aqui, ó. Se você usou verde vindo até o mais claro. É mais ou menos isso. Só que aqui eu vou uniformizar, não é só 6 centímetros, né? É toda a largura, né? Você pode fazer ou com as tramas inicialmente, o importante é uniformidade depois. E depois com o zigue-zague aqui, né? No caso dessa aluna, ela deixou verde-limão aqui, tá? Podia ser o mesmo verde, não precisava nem mudar, tá? A parte de calçada e asfalto é legal usar o cinza, mesma coisa, usar o negócio é conseguir uniformidade, né? É o zigue-zague, se manchar, passa de novo por cima ali, evita ficar apagando, que apagar não fica legal, vai borrar mais ainda, né? Mas
Se quiser fazer, eu vou orientar vocês se for o caso de fazer calçada, se for fazer rua, tal. Isso daí é uma questão de como que a gente está enxergando, né, o desenho. Olha só, esse aqui agora, hein? Qual a altura de observação? Olha só, a altura de observação agora está para baixo da linha do horizonte e a peça é bem mais alta do que essa distância que eu andei aqui da linha do horizonte, tá vendo? Subiu o edifício para cima, ou seja, agora eu estou vendo praticamente na altura quase de um observador, né? Fazemos os pontos de fuga à direita e à esquerda tal qual era da peça, e eu vou dar uma dica para vocês. Nunca façam o ponto de fuga, fazer a calçada, a rua, até o ponto de fuga. Porque senão, olha o que vai acontecer. Vai ficar, literalmente, uns bicos, assim, ó, no seu desenho, tá? Ó. Uns bicão, assim, ó. Isso não é legal que você faça isso. Fica um negócio... Fica uns bicos, assim. Então, é melhor você cortar, tá? Aqui, ó, cortou. Ali, ó, cortou, tá? Apaga mesmo, literal, e deixa uma coisa mais solta, sem esses bicos que parece assim, fica dois chifrinhos, se você pintar até os extremos do ponto de fuga, tá? Então sempre recorta. E aqui está tudo utilizado. Ó. No caso, a aluna escolheu fazer tudo em vidro, né? A árvore está um pouquinho melhor desenhada aqui, ó, mas é o mesmo esquema. Eu acho que essa parte de brilho, nunca fazer muito lateral, sempre mais para cima, porque o sol bate mais na copa, e nunca de lado assim, né? E decalcar lá os bonequinhos, né, mais ou menos dentro do contexto que a gente estava vendo. De novo, aqui a aluna usou um cinza escuro com um pouco de preto, diluiu, né? Aqui não necessariamente fez as 4 tramas, fez praticamente 2 tramas aqui, tá? Mas já diluiu, já uniformizou. Aqui a árvore, então, né? E aqui o exemplo. Viram, então, a diferença, né? Desse para esse aqui em termos de altura de observação, tá? Pessoal, em termos da questão dos exercícios agora, o que vocês vão fazer? Eu falei qual que era o edifício que era para vocês decalcar já ou não? Deixa eu ver aqui. Abrir. Então, vamos ver o edifício que é para a gente fazer. Nós fizemos lá a questão dos desenhos. Cônica, edifício. Isso, fizemos esses dois, lembra? Fizemos esses aqui. Olha só, para efeito, para vocês treinarem o céu, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse desenho aqui, tá? Que vocês produziram. Vão colocar o papel sulfite, ou sulfrizê em cima, e vão literalmente decalcar ele assim, tá? Decalcar, de preferência com uma caneta fina, preta, né? A 02, que eu disse para vocês comprarem. O professor pode usar uma 01, pode usar uma 03. A caneta mais fina que você tiver, tá? Decalca, e pode usar a régua para decalcar ele, tá? Decalca certinho, cola ela certinho e decalca. Olha as vias aqui como nós fizemos, tá vendo? Ó? Quantos edifícios tem no total? Eu acho que nós fizemos esse daqui. Eu lembro desses 3 edifícios mesmo que a gente fez. 6 edifícios. Edifício. Agora eu não lembro. Não conseguiu comprar papel sulfrizê? Não entendi o que você falou. Quem que falou? Opa, deixa eu só ver o que você falou. O professor ainda não postou essas aulas no RA ainda. Eu acho que já postei. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Vou interromper um pouquinho aqui só para mim entrar lá, que tem as senhas, tudo, né? Só um instantinho, já voltamos aí. Materiais das turmas. Max. Link, perspectiva cônica, perspectiva edifício. Pessoal, eu postei agora, nessa semana passada para vocês lá, tá? São esses materiais aqui, ó. Cadê, Max? Tem o link do Max 22 do 5 e 4 do 6, tá? São as duas aulas de desenho e perspectiva. E daí tem perspectiva cônica 1 e perspectiva cônica edifícios, tá? Acho que tá lá, pode baixar lá, você vai ter esses desenhos lá, tá? São essas aulas aí. Beleza? Qualquer coisa, se o professor não achei lá, me manda um WhatsApp aí que a gente já vê aqui o que precisou. Outro dia, eu não lembro quem que pediu que tinha dado uma diferença no desenho. Eu falei, não, esse aqui assim, eu peguei, fiz um vídeo no meu desenhando, imprimi para ela ver onde que estava o errinho, né? E a gente pode ajudar vocês assim, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão literalmente decalcar esse edifício aqui, ó. Vamos decalcar esse edifício. Opa. Certo? Decalcar esse edifício aqui. Não é esse não. Mentira. Esse aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aqui vai aparecer a linha do horizonte e você vai poder exercitar o céu aqui, tá vendo? Ó? Sempre paralelo com a parte que está saindo. Ó. Depois você vai juntando isso, né? Sempre começa forte, médio e acaba, né? E zera, vamos dizer. Forte, médio e zero. Forte, médio e zero. E vai dando essa volta semelhante a isso aqui que tem aqui no outro exercício aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó? Forte, médio e zero, né? Ou fica assim, depois você emenda eles aqui no meio só para dar essa nublada assim, tá? Forte, médio e zero. Forte, médio e zero. Então, aqui nesse exercício, você vai fazer isso, dando a volta aqui no edifício. Esse pedacinho também, forte, médio, zero. Forte. Depois ele dilui, ele fica no todo, tá? E até onde faz o céu? Não precisa fazer total inteiro. Não, é só até onde a gente consegue ver eles aqui. Eu sugiro que vocês treinem o vidro ou aqui, ou na caixa principal, ou só nessa parte, mas treinem o vidro, tá? Escolham, por exemplo, uma linha de diagonal, assim, ó. Tá? E se essa é a diagonal que você vai usar para o vidro aqui, então como é face paralela, usa também, né? Deixa eu pegar aqui. Usa ele também. Opa! Usa ele também aqui, ó, tá? Mesmo ângulo, assim, também, começa forte e zero, e lá, ó, forte e zero por aqui também, tá? É a mesma coisa aqui. Se você for fazer, digamos que você usou a diagonal aqui, ó, para esses dois lados. Quando você for fazer a diagonal aqui, ó, não faça a diagonal assim, ó, porque senão você vai gerar um bico de escuro e escuro. Faça também seguindo. Pode até ser um ângulo ligeiramente diferente, né? Não tem problema nenhum, né? Mas faça uma diagonal diferente, assim, um pouquinho, mas acompanhe, para evitar que fique um bico aqui da saída da cor, tá? E usem cinza escuro ou preto para o asfalto, né? Quem quiser fazer meio fio faz, e quem for usar o verde lá, usa o verde lá, né? Aqui, gente, ó, seria legal a gente envolver esse desenho como se fosse calçado, para não ficar assim o edifício direto na grama, tá? Então tá lá, ó. Essa área seria uma área de calçado e o verde só um pedacinho lá, pode colocar verde aqui, pôr as árvores lá, como a gente tem falado, né? É só fazer esses conjuntinhos de árvores, assim, pode pôr para frente, para trás, onde vocês acharem melhor, tá? E decalcar a figura humana, decalca, né? Pinta de preto mesmo, acho que fica legal. Certo? Então, esse praticamente é o desfecho
como que diz, do Max. Porque se agora eu, vamos supor assim, já tenho esse contexto de saber desenhar, mais ou menos a perspectiva cônica, e não estou dizendo desenhar a perspectiva cônica agora, tudo, como a gente está aprendendo passo a passo aqui, tá vendo? Ó? Não, você faz, o que eu costumo fazer muitas vezes é fazer só o primeiro quadrado, depois eu conto quantos metros que é para lá, para frente, para trás, tudo usando um quadrado como referência, né? Mas, por hora, nós precisamos usar agora a técnica do lápis de cor, tá? Em cima dos nossos desenhos, tá? Como que vai ser a nossa prova? Como que vai ser a nossa prova? Gente, sinceramente, vai estar difícil. Não vai estar difícil não. Vai estar fácil. Fácil no sentido que agora é a hora do manual, tá? Então, provavelmente, eu vou fazer um desenho. Esse desenho eu vou mandar para vocês. Vocês vão ter o desenho. Vocês vão copiar esse desenho ou da tela do computador, ou vão imprimir isso daí, sei lá, né? Vocês podem... mas eu quero que o desenho que todo mundo vai fazer o mesmo desenho e vocês vão decalcar e vão pintar. Se você, professor, eu consigo reproduzir, olhando ali eu consigo reproduzir, reproduz na tua folha, de preferência o sulfurizê, porque o sulfurizê tem uma textura melhor. Mas pode ser o papel sulfite? Pode, mas só que o papel sulfite ele é meio lisão, ele não dá o mesmo acabamento. O sulfurizê deixa mais bonito assim a textura do lápis de cor, tá? E vocês vão o quê? Aplicar as cores no edifício, segundo a nossa técnica. Daí eu vou dizer para vocês encaixarem alguma coisa lá em perspectiva, né? Mas é uma coisa assim mais para ver se você entendeu o lance do ponto de fuga, tá indo para lá, tá indo para cá, né? Não sei se eu faço um prédio legal e uma vizinhança de prédio, e daí vocês vão encaixar a vizinhança de prédio, não sei. Mas na realidade vai ter que demonstrar, entendi a perspectiva cônica, professor, no sentido de direita e esquerda e tal, né? E realizar lá o lápis de cor assim com uma certa qualidade, tá, pessoal? Então eu acho que vai ser assim mais um feedback, né? E é lógico, vão preparando lá os exercícios que a gente fez, esses desenhos, né? Dos desenhos de pintura, então nós temos quais? Nós temos esse aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Nós temos esse aqui que foi que eu pedi para vocês fazerem, né? Eu disse para vocês fazerem, pelo menos, experimentar treinar uma árvore, né? Basicamente foi isso que eu pedi, assim, né? E depois, para a gente fazer o decalque de um prédio, né? E pintura, né? Eu acho que... Eu não lembro agora, eu pedi para fazer o detalhe do prédio decalcado ou não? Quem que lembra aí? Na aula passada? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que eu não pedi assim, decalcar prédio. Não. Então, eu acho que para efeito de vocês treinarem para a prova, vamos pegar esse aqui mesmo, então, né? Que é isso que eu não quero, como que diz, eu não quero duplicar o exercício, tá? Então, para efeito de treino para a prova, peguem esse desenho e decalquem mais ou menos como a gente está falando lá, tá? Céu, árvore, asfalto, vidro e está de bom tamanho. Normalmente, quando a gente consegue fazer céu e vidro, a gente consegue fazer a parede da alvenaria com relativa facilidade, tá? Então, treinem nisso e se preparem daí, finalizem lá os desenhos. Gente, se vocês precisarem de um prazo, o professor não conseguir fazer os exercícios, né? Dos prédios lá que a gente fez no segundo bimestre e tal, não tem problema, né? Posso entregar depois, né? A gente está procurando assim, ser bem flexível. Voltar àquela pintura do exemplo. Essa aqui, essa coloridona aqui, deixa eu minimizar para ver vocês falando aí. Isso. Tem essa e tem essa. Lembrando que essa aqui é aquela que vocês vão fazer semelhante o exercício aí que eu passei agora, hoje, né? Vocês podem
se orientar por isso. Ah, essa aula está sendo gravada, vocês vão ver de novo lá na aula, se precisar, tá? Olha, a grama, a árvore, a figura humana, o asfalto, o vidro, o céu. Basicamente isso. Lembrando que se for fazer alvenaria, né? A pessoa não quis fazer um pedaço aqui de alvenaria do meu prédio, não tem problema. Sugiro que use um laranjado, assim e tal, né? Acho que vai ficar de bom gosto, assim, né? Essas coisas assim, ó. Fica bacana quando você tem... Mas é livre, tá? Vocês vão produzir um prédiozinho, né? A partir desse edifício aqui. Certo? Professor, a gente pode fazer assim, tipo pintar o céu inteiro? Não. Não, pintar o céu inteiro não. Façam só o zigue-zague, que é a técnica que eu quero que vocês demonstrem aí, tá? Se você garantiu depois essa técnica básica, que nada mais é do que isso aqui, ó. Tá vendo? Que é isso que eu quero que vocês façam. Tá de bom tamanho. Inclusive, o verde que você for fazer, pode levar o verde até próximo do céu. Não precisa deixar o céu até aqui e o verde até pra lá, tá? Pode usar assim deixar meio próximo isso aqui. Mas agora não vamos fazer céu inteiriço, toda a folha azul. Não, assim não, tá? O que mais? Bom, eu acho que é isso aí agora, né? Para vocês treinarem. Amanhã a gente fala mais alguma coisa. Eu vou ver se eu separo mais alguns exemplos dessa questão de acabamentos, tá? E acho que vai estar de bom tamanho. Gente, como está vocês em termos dos outros exercícios, né? Se eu não encontrar até a data da prova, pode usar sulfite sem problema nenhum. Se não achar, né? Não tem problema não. Pode usar como que diz, o sulfite branco sem problema nenhum. Ah, tá, não encontrou, né? Então tá. Professor? Oi. Diga. Aquelas tabelas de cores, só fazer as duas primeiras, né? Isso mesmo, só essas aqui. Que é suficiente para treinar, né? A questão das cores ali, tá? Deixa eu ver se eu acho mais um arquivo aqui. Que no desenho de observação da turma de moda, lá tem uma parte só de luz e sombra, né? Que eu falei com eles. Eu acho que eu devo ter comentado alguma coisa com vocês, não lembro. Mas era desenho de observação. Algumas referências da sombra projetada, só para vocês terem uma ideia, né? Eu mostrei agora há pouco para vocês a sombra projetada lá da árvore, né? Veja que a gente usa uma linha de referência e o topo lá, né? Se ela está afastada do chão, vai aparecer embaixo. E no caso de uma caixa lá, ó, de novo, eu escolhi esse ângulo e essa parte de projeção, assim, né? Mas isso aqui depois eu mando para vocês também, para vocês terem mais como consulta, porque eu não vou pedir para vocês fazerem luz e sombra, né? Não é esse o caso. O Max tem que conseguir fazer os desenhos, fazer a perspectiva, né? Reproduzir frontal, lateral, superior, isometria, tá? Eu vou mandar isso aqui para vocês, mas a título de curiosidade, tá? Aquele lance da sombra projetada lá. Para nós, o mais importante, por enquanto, é garantir essa taça aqui agora, tá? Da gente conseguir, uma vez que a gente fez os desenhos perspectivados, agora conseguir dar um acabamento bonito de croquis, com figura humana, com céu e indicação ali de se é alvenaria, sei lá, né? Nossa prova, vamos dizer, vai ser isso. Pessoal, eu queria que vocês percebessem que quando você faz um tom desse aqui, ó, que aqui você não colocou preto nenhum, tá? Mas se você, mediante a experiência que você teve colocando preto e misturando as tintas, em qualquer um dos tons, você consegue chegar com mais ou menos isso daqui, lembrando que é essa a ideia, tá? A mistura para você criar tons diferentes de paredes numa mesma peça. Aqui, se você olhar bem, né, quando você analisa, assim, você vê um tom mais escuro que chega aqui é um tom mais escuro um pouco e mais claro do que esse, né?
mas é um tom. E esse aqui é o tom mais claro de todos, tá vendo? Então eu posso dizer que aqui eu tenho 3 tons, claro, médio e escuro. Poderia deixar tudo meio escuro aqui, se fosse o caso, né? Então é isso que a gente precisa treinar no lápis de cor. Gente, se vocês quiserem, tá, mandar agora, durante o nosso horário agora da nossa aula, professor, eu estou fazendo esse aqui, tá bom, tal, me manda no WhatsApp, eu já faço os comentários e devolvo para vocês, assim, em termos de uma orientação geral, assim, de como que está indo a pintura de vocês, sei lá, se vocês quiserem, tá? Se vocês não puderem fazer agora, no sentido de, ó, professor, eu vou, não tô nem com lápis de cor aqui agora, não tem problema. Faz aí, manda a hora que puder, se vocês quiserem essa orientação. Ok? Alguma pergunta? Vai dar tempo sim, Cassiane. Pode ficar tranquilo. Não tem problema nenhum, não. Inclusive a nossa prova, ela começa, deixa eu ver que horas que seria a prova, né? Ela começa às 19, De repente, né? Não, mas tá de bom tamanho, né? Por isso que é legal que vocês treinem agora. Dimensionem lá 1 hora, assim, para vocês fazerem as pinturas, só porque o desenho mesmo, praticamente tem uma parte do desenho só que vocês vão interpretar, assim, sabe? Uma parte só. Que eu não posso falar agora, né? Que é prova, é segredo, tá? Mas tranquilo, se vocês mais ou menos captaram as principais diretrizes, o que eu digo para vocês, assim, darem uma olhada, né? É isso aqui, ó, né? Tem um ponto de fuga à direita e uma à esquerda, tem uma relação aqui, tá? Como que eu coloco uma outra peça aqui na cena, né? Vamos fazer aqui rapidinho para vocês verem aqui. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, aqui vou colocar uma outra caixa, né? Então, olha só, eu sigo fuga lá, ó, estou seguindo fuga esquerdo, tá? Ó. Agora, ó, daqui para lá, estou seguindo fuga direito lá, ó. Sem medida, sem nada, né? Aqui, segundo fuga direito lá. Aqui, ó, fuga esquerdo lá. Vertical. 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 Quero que seja dessa altura, por exemplo. Quero seguir o fuga esquerdo lá de novo. Aqui, fuga direito lá. Pronto, já tenho um sólido. Que o que? Eu encaixei na cena, né? Opa. Eu encaixei na cena usando o que? Os pontos de fuga e as verticais. Tá aqui, vamos reforçar ele aqui. Tá lá, ó. Tá vendo? Encaixei o que? Eu encaixei um sólido. E se fosse para encaixar uma casa? Então vamos fazer uma casa agora. Digamos que ela tem um... Daqui seria o oitão dela, até a metade ali mais ou menos. Onde é que fica o outro oitão aqui? Bom, ele é horizontal em relação a esse canto. Uso fuga, passo lá. Olha lá, achei aqui, ó. Ligando aqui lá, apareceu o oitão lá, tá vendo? Usando essa linha do fuga como referência. Vamos fazer ele lá atrás agora. Daqui pro fuga lá, ó. Ele some lá por trás, nem aparece lá, ó. Né? Tá muito... Então... Opa. Vamos fazer aqui o desenho dessa... Professor? Oi. Pode falar. Você disse que em relação à prova, vai imprimir, pra gente imprimir um desenho, né? Isso. Você vai passar. Na realidade eu vou passar um desenho para vocês e vocês vão... Oi. É que eu ia falar que dependendo da hora que você mandasse, eu não ia conseguir imprimir porque eu não tenho impressora em casa. Tá.
Mas daí você consegue desenhar e ver na tela do teu computador, né? Consegue? Ah, sim. Isso, daí você vai entrar na tela do teu computador, que nem tá a minha aqui agora, e vai deixar ele bem grandão aí. E daí você, se você colocar a folha de sulfite na frente, daí você consegue decalcar ali a mão livre mesmo, e depois passa limpo ali, mas eu acho que vai dar para decalcar pela tela do computador, né? Quem não conseguir, imprime, né? Ou quem não conseguir nem imprimir, nem copiar na tela do computador, que só tem o telefone celular, acho que dá para copiar assim, olhando o telefone celular também. Porque vai ter uma forma, né? Que é isso que eu quero que vocês copiem, a forma, né? Pessoal, entenderam mais ou menos aqui o que eu fiz aqui, que eu encaixei uma peça na cena, perspectiva aqui? Né? Sempre seguindo o fuga, né? A direita e a esquerda, tá? Então é mais ou menos essa a percepção aí do uso da cônica, tá? Digamos que eu vou colocar lá, ó, agora, um edifício vizinho ali, ó. Olha só. Fuga, vai para a esquerda, que já está lá, né? A altura é uma vertical. Quero que seja bem alto, mais alto que o meu vizinho aqui, tá? Fazer o fuga passando por lá, ó. Vou baixar um pouco, tá muito alto. E eu quero que ele tenha mais ou menos essa posição aqui. Pronto, ó. E daqui vai pro fuga à direita. No caso que se esconde por trás lá, ó. Tá lá. Se eu quero fazer janelinhas lá, né? Fuga, fuga, fuga. E agora vamos fazer as janelas aqui. Uso uma linha vertical, né? Vertical. Vai pro fuga. Outra vertical. E volta pro fuga. Tá lá, digamos, uma área de janela lá. E aqui tá a área de área frontal aqui do. Opa, ali fugiu do fuga. Coloca ele no fuga de novo. Uma área, sei lá, de alvenaria lá, faz de conta, né? Não sei. Vou colocar aqui as janelas para frente aqui, ó. Tá vendo? É lógico, aqui eu pintei com o Corel, né? Mas pintando no lápis de cor, encaixei aqui um vizinho ali. Tá pronto? Ó, tem que fazer esse lado de cá, ó. Aqui vai pro fuga direito. E só que ela se escondeu aqui, ó. Então não preciso desenhar tudo. E aqui, essa é a parte que vai aparecer do desenho. Gente, se vocês precisarem alguma outra perguntar qualquer outra coisa, pode ficar à vontade, né? Sem problema nenhum. Abre o microfone aí e fala com a gente. Pessoal, vocês perceberam o teor do negócio? A gente já tem um desenho pronto que vocês vão pintar. Beleza. E vão encaixar uma peça que eu vou pedir para vocês. Ou à direita, ou à esquerda, ou na frente. Essa aqui eu coloquei na frente da peça. Assim, assentimento mesmo. Usando o quê? Fuga direito, fuga esquerdo e verticais. Fuga direito, fuga esquerdo e verticais. É basicamente isso, tá? Opa. Beleza então, gente? Acho que por hoje é só. Acho que se vocês quiserem tirar mais alguma outra dúvida. Teve alguém que não respondeu a chamada? Acho que eu vou fazer Alessandra. Peraí, vamos com calma. Aline. Opa. Nossa, tem bastante. Calma lá, não vou conseguir ver aqui. Peraí. Só um instante. Alessandra, Aline. João.
Ali. Já tinha colocado. Larissa, acho que já coloquei também. Ah não, Larissa. Laura. Ok. E Ana. Ah tá, a Laura teve que sair, né? Tá joia. Obrigado, Ana. Então tá, turma. Eu tô aqui à disposição de vocês. Se vocês estiverem trabalhando agora, quiserem fazer alguma pergunta, mandar foto pelo WhatsApp, fica à vontade, tá, gente? Eu tô aqui à disposição de vocês aí, então, como se a gente estivesse em sala de aula aí pra dar uma olhada no que vocês fizeram, se estão com alguma dúvida, e vamos trabalhando. Tá ok? Quem quiser, professor, eu vou sair, preciso sair, vou adiantar outra coisa, fica à vontade também, tá? Quem quiser ficar aqui na salinha aberta trabalhando, né? Fica à vontade aí, tá? Oi, Gustavo, diga. Ah, se o teu nome está na lista aqui? Ah, tá. Presente, tá presente. Ok, Marciano, sem problema nenhum, tá? Boa noite, tudo de bom. Acho que eu vou parar de gravar aqui, mas para